Muito boas tardes. Cumprimentava desde já as senhoras e os senhores deputados e, de uma forma especial, o Dr. Rui Portugal. Daremos início à sua audição na qualidade de antigo coordenador do Gabinete de Crise para a Covid-19. Uma breve explicação sobre as regras da audição nesta comissão. O Sr. Dr. Rui Portugal dispõe de um período inicial de 8 minutos. Haverá, posteriormente, uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de um período de 4 minutos para colocar questões. Seguidamente, o Dr. Rui Portugal dispõe de 12 minutos para responder às questões colocadas. Daremos início a uma segunda ronda, posteriormente, com 2 minutos para cada grupo parlamentar. E finalizaremos com um período de 6 minutos, no qual o Dr. Rui Portugal responderá a este segundo conjunto de questões colocadas. Posto isto, agradecer a disponibilidade do Dr. Rui Portugal para estar hoje aqui connosco e responder às questões dos deputados e das deputadas e dar-lhe desde já a palavra, no sentido de utilizar, da forma que entendesse, estes 8 minutos, respondendo também àquilo que é o objeto desta comissão. Muito boa tarde, Sr. Dr. Rui Portugal. 8 minutos, a palavra é sua. Nós não o estamos a ouvir. Agradecia que ligasse o microfone, por favor. Agora sim. Perfeitamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. É naturalmente um gosto estar na casa da democracia portuguesa e de um país da Europa Ocidental e portanto, tenho muito gosto deste escrutínio que seja feito. Cabe-me dar aqui algumas palavras de introdução relativamente àquilo que é o programa que foi realizado em termos do grupo de trabalho que foi constituído no dia 9 de junho de 2020 e que eu, como médico de saúde pública e um dos poucos séniores médicos de saúde pública da região de Lisboa e Valtejo, fui convocado a coordenar um grupo que também tem em sua constituição todos os coordenadores das unidades de saúde pública que eram objeto, nessa altura, em relação aos concelhos considerados de maior relevância em termos da situação epidémica, juntamente com o presidente do Conselho Diretivo da ARS Lisboa e Valtejo, um elemento do Departamento de Planeamento também. Este grupo reportava diretamente à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares diariamente, relativamente ao seu trabalho, e esse mesmo grupo tinha como objeto um conjunto de medidas, mas sobretudo o seguinte: sobretudo proporcionar aos cidadãs e aos cidadãos da região, particularmente desses 5 concelhos, uma estratégia que pudesse melhorar o controle da epidemia nesses territórios. Os territórios de Lisboa e Valtejo, particularmente da área metropolitana de Lisboa, são particulares, são diferentes daquilo que é o país no seu conjunto. Eu confesso que toda a minha prática profissional de saúde pública foi feita em território urbano, sobretudo nos antigos bairros da Lata e outras situações semelhantes, e portanto senti que era uma obrigação. O resultado final, posso dizê-lo, é que no período em que lá estive, que foi desde o dia basicamente 10 de junho, no dia 12 de junho tínhamos uma estratégia montada, que já vou referir a ela, mas relativamente aos resultados, até ao período que de facto, de alguma forma, influenciei esse mesmo grupo, que não é o dia 31 de julho, visto que iniciei funções no dia 1 de agosto como Subdiretor-Geral da Saúde, mas de facto mantive, digamos, uma duplicidade até de alguma forma informal relativamente a esse grupo até ao dia 31 de agosto, e na prática aquilo que aconteceu foi, no dia 10 de junho tínhamos 402 pessoas internadas em Lisboa e Valtejo por Covid-19 e no dia 31 de agosto tínhamos 257. No dia
10 de junho de 2020, tínhamos 59 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos. No dia 31 de agosto, tínhamos 25 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos. Os novos casos, em termos de mediana, nessa semana entravam para Lisboa e Vale do Tejo 305, dos quais 275 é praticamente tudo para a área metropolitana de Lisboa, especificamente para estes 5 concelhos. No dia 31 de agosto tínhamos metade, 150. E, portanto, na prática, deva-se dizer, em termos de resultados, que nós podemos medir nesta perspectiva, de facto, conseguiu-se controlar durante este período. O que é que se fez exatamente? Em primeiro lugar, fez-se um reforço das equipas da saúde pública a nível local, e neste período foram reforçadas em cerca de 40% os recursos dessas mesmas equipas, sobretudo com uma requisição interna dos próprios agrupamentos de centros de saúde para reforçar essas mesmas unidades de saúde pública, o que torna mais fácil em termos de treino e de proximidade. Há um acelerar em termos daquilo que é o apoio em nível central, e centralizou-se um conjunto de processos, criando-se uma bolsa de 120 rastreadores, principalmente na área dos internatos médicos, mas não exclusivamente, também estudantes dos níveis de mestrado das escolas de Lisboa, Escola Nacional de Saúde Pública, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Faculdade de Medicina de Lisboa, de Ciências Médicas e de Enfermagem, e ganhou 120 novos elementos para dar apoio a nível local, mas de forma centralizada, e esta é uma novidade. Criou-se um sistema de informação reforçando claramente a informação disponível para a tomada de decisão em tempo útil, com o apoio, isto foi feito com o apoio do INSA, mas sobretudo com o apoio da Escola Nacional de Saúde Pública, inclusivamente com a organização e de reporting de modelos prospectivos para a nossa tomada de decisão, e reportings diários, criaram-se folhas, criaram-se um dashboard específico para a área da saúde pública. Criou-se nessa altura também, porque esta epidemia foi encarada como uma sindemia. Isto tem a ver com pessoas, mais do que com serviço de saúde. Aliás, eu tinha feito vários escritos durante o ano sobre isso. Isto é um problema de saúde pública, é um problema de pessoas, é um problema de comunidades, é um problema da população, mais do que aquilo que muitas vezes se orientou relativamente aos serviços de saúde e que agora, obviamente, tem uma grande pressão e estamos atentos. E nessa perspectiva, reforçou-se boas práticas que já existiam nos 5 concelhos, e estamos a falar Amadora, estamos a falar em Lisboa, Louros, Odivelas e Sintra, e aquilo que se fez foi organizar as equipas multidisciplinares para dar apoio às famílias. Não basta dizer às famílias e às pessoas para se isolarem, é preciso que as pessoas tenham condições desse mesmo isolamento. E os autarcas destas 5, e posteriormente também algumas práticas já existiam, nomeadamente com Castais, mas depois alargado também Almada, Seixal, Montijo, Mafra, Estuário de Vila Franca de Xira, de facto resultou. E finalmente uma outra linha, uma linha que não teve tanto sucesso, que é uma linha de sensibilização relativamente à população, e nesta altura estávamos particularmente preocupados com os jovens adultos, e fez-se uma parceria com o Centro Nacional de Juventude para fazer ações que se chegaram a fazer por escolha desses próprios jovens. Realço nestas iniciativas, para além dos resultados, o que é que ficou? Ficou um grupo, ficaram meios, ficaram práticas, ficou embriões daquilo que são novas práticas relativamente àquilo que é as medidas de saúde pública e a organização da saúde pública num combate pandémico, e criaram-se novas oportunidades que ainda hoje, de uma ou outra forma, se estão a realizar. Não só para Lisboa, como também relativamente às regiões norte e às outras regiões do país. Portanto, Sr. Presidente, percebi que o meu tempo terminou e fico por aqui. Não foi só o resultado, foram também as práticas que aconteceram
E as coordenações que aconteceram junto ao Ministério da Saúde, junto com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, peça fundamental para mobilizar um conjunto de recursos na região, para que nós, entretanto, criássemos novos modelos e, por exemplo, afinássemos os sistemas de informação que hoje estão disponíveis a nível do país e que, na altura, ainda tinham enormes debilidades e hoje ainda têm, naturalmente, e precisam de ser reforçados. Acontece também que o facto de eu ter vindo para a Direção-Geral da Saúde, num ou noutro ponto, acelerou aquilo que eram debilidades a nível local e foram reforçadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Rui Portugal, inclusivamente pela sua proficiência quanto ao controle do tempo. Agradecia também, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Rui Portugal, dizer que é um gosto recebê-lo aqui na Comissão e agradecer desde já a intervenção inicial que fez, que vai precisamente ao encontro daquilo que foi o nosso propósito ao convidá-lo a esta Comissão. Porque, de facto, teve um papel fundamental no processo de desconfinamento na primeira vaga na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde surgiram problemas mais focalizados nesse momento e de facto, também com a sua intervenção conseguiu-se concluir esse processo com sucesso. E a questão é que em breve, espera-se, ou pelo menos num futuro relativamente visível, vamos ter um novo processo de desconfinamento e era importante não repetir os erros do passado e, pelo contrário, beneficiar do know-how e dos meios que já foram, entretanto, bem avaliados. E, portanto, bem sabendo que agora os tempos têm uma outra característica, têm também a questão da vacinação e a velocidade a que decorrer esse processo também terá, obviamente, influência no processo de desconfinamento, mas, em todo o caso, gostava de dirigir um conjunto de perguntas que têm a ver exatamente com isso. Por um lado, que meios é que devem e podem estar no terreno para garantir que, quando voltarmos à vida, gradualmente, tanto quanto esperamos, à vida normal, que não vai haver picos excessivos, é natural que volte a haver algum crescimento, o vírus continua e nós iremos ter com ele, mas que não haja picos excessivos, por um lado, e por outro lado, a que variáveis é que devemos atender, um bocadinho como um tableau de bord para explotar outro género de medidas. E, portanto, perguntava-lhe, falou no caso de Lisboa e Vale do Tejo, num reforço de 40% na saúde pública, de mais 120 rastreadores, de um dashboard de informação alimentada pelo INSA e da colaboração com as autarquias. Quando escalamos isto a nível nacional, ou pelo menos para um mapa com o maior número de regiões, se admitirmos que o desconfinamento futuro vá ser feito com essa lógica, o que é que lhe parece que existe e o que é que parece serem déficits que é preciso atender agora, enquanto é tempo de preparação, para que depois, no momento do avançar, não se sintam as dificuldades, por um lado. E, por outro lado, quais é que são as variáveis-chave a que devemos atender e que devemos estar atentos à sua evolução para perceber se está ou não está a correr bem? É o número de contágios ativos, são os novos contágios, é o índice de transmissibilidade, o R, obviamente a pressão hospitalar, a positividade dos testes. Que indicadores é que têm que ser aqueles que nós temos que estar a monitorizar para ter a certeza que o desconfinamento está a correr bem e não está novamente a encaminhar-nos para uma eventual quarta vaga que ninguém, obviamente, deseja. E, portanto, na sequência disto, perguntava-lhe, uma vez que agora é subdiretor da DGS, o que é que a DGS está a preparar neste momento para esse desconfinamento futuro e se vai beneficiar quer dos sistemas, quer deste know-how, tanto quanto ele seja extrapolável. Aproveitava para lhe fazer outras duas perguntas muito rápidas. Nesta mesma sequência, vai ser preciso atender à recuperação da atividade assistencial não Covid. No plano outono-inverno havia uma task force para isso que não chegou a existir. A senhora Ministra já nos explicou que a razão disso é porque não queria multiplicar estruturas, mas como é que a DGS está a olhar agora num eventual plano de primavera para a recuperação não Covid? E, finalmente, uma pergunta muito simples que nos tem chegado muitas vezes ao grupo parlamentar, que ontem o IFARMED não deu uma resposta clara e que tem a ver com
a pergunta se as pessoas que estão vacinadas podem ou não elas próprias ser transmissoras, ainda assim, do vírus, uma vez que isso pode ter influência na definição dos grupos-alvo e prioritários para a vacinação. E tem sido uma pergunta que nos tem chegado recorrentemente e era bom se pudéssemos ter uma resposta de base científica. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Cláudia Bento, por favor. Obrigada. Muito obrigado. Por favor, 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento o Dr. Rui Portugal, ex-coordenador do Gabinete de Crise para a Covid-19 e atual Subdiretor-Geral da Saúde. O Dr. Rui Portugal foi nomeado coordenador do Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da Covid-19 em Lisboa e Val do Tejo a 10 de junho, cargo que exerceu menos 2 meses, sendo posteriormente nomeado Subdiretor-Geral da Saúde. Mesmo assim, nesse período, criou equipas multidisciplinares que, efetivamente, segundo as suas intervenções à data, tiveram resultados práticos na redução dos números da pandemia, mas que estariam pensadas para preparar, sobretudo, o outono e inverno. Será que nos pode detalhar quais as estratégias que estavam a ser pensadas para o outono e inverno no gabinete de crise e que depois pudessem ser estendidas e replicadas aos restantes pontos do país? O que é que considera que falhou no outono e inverno para que não se conseguisse antecipar os trágicos números da terceira vaga? A 30 de junho, numa entrevista, o Dr. Rui Portugal defendeu, e passo a citar, os testes não são a panaceia da cura da Covid-19 em Portugal ou no mundo. Este foi o seu mantra enquanto coordenador do Gabinete de Crise. Enquanto Subdiretor-Geral da Saúde, continua a apostar no distanciamento físico como solução para a pandemia. Isso contraria o que defende a maioria dos especialistas, os quais consideram que é necessário testar, é fundamental, é necessário testar rápido e isolar os casos positivos e suspeitos, e só assim é que podemos quebrar as cadeias de transmissão em associação com as medidas de contenção por todos nós conhecidas, nomeadamente através do distanciamento, o uso de máscara, a higienização das mãos e recentemente com a vacinação. No entanto, gostaria de saber qual a sua opinião atual acerca da testagem no papel para o controlo da pandemia à Covid-19, quais os testes que recomenda e qual deverá ser o seu período de testagem. Desde o dia 9 de março até junho tivemos conferências diárias, sempre com a presença da Direção-Geral da Saúde. A partir de junho até dia 5 de janeiro as conferências aconteciam com uma cadência de pelo menos 3 por semana e desde essa altura a Direção-Geral de Saúde desapareceu. Curiosamente, essa mudança da estratégia de comunicação ocorreu exatamente no período em que Portugal atingiu os piores números da pandemia, estando por várias vezes no topo dos piores rankings mundiais. Questiono, portanto, gostaria de saber se houve uma mudança de estratégia de comunicação e, em caso afirmativo, se considera que esta estratégia é ou não adequada. Ontem, a 16 de fevereiro de 2021, foi emitido finalmente o relatório de vacinação número 1 para a Covid-19, relativamente ao período compreendido de 27 de dezembro a 14 de fevereiro. O PSD solicitou por diversas vezes que fosse incluída informação sobre o processo de vacinação, quer no boletim diário da Direção-Geral de Saúde, quer a nível do portal da DGS. Embora a informação contemplada ainda seja omissa relativamente aos grupos prioritários, congratulamos-nos por finalmente terem optado por um caminho de transparência e que muito irá contribuir para o reforço da confiança pública no processo de vacinação. Por fim, quando questionado a 16 de dezembro sobre quais os critérios que estiveram na base da definição dos grupos prioritários, o então coordenador da Task Force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19, o Dr. Francisco Ramos, respondeu que esses critérios foram definidos pela Comissão Técnica de Vacinação da Covid-19. A Ministra da Saúde e a Direção-Geral da Saúde não respondem sobre critérios de vacinação que dizem respeito à Task Force. Até à data, nunca nos foram ditos quais os critérios exatos que estiveram na base da definição dos grupos prioritários, nem o que levou às suas já variadas alterações. Pergunto-lhe, enquanto Subdiretor-Geral da Saúde, quem é que definiu os critérios para o plano de vacinação contra a Covid-19 e em que se baseou essa entidade para essa definição? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, por favor, 4 minutos. Muito obrigada. Cumprimento, Sr. Presidente, senhoras deputadas aqui presentes e senhores deputados também presentes online. Cumprimento naturalmente o Dr. Rui Portugal, agradecendo desde já a sua participação nesta comissão e começaria por contextualizar o sentido desta audição. No âmbito desta comissão, o CDS requeriu a audição ao ex-coordenador do Gabinete Regional de Intervenção
para a supressão do Covid-19 em Lisboa e Val do Tejo e não ao Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Saúde. Parece óbvio que aquilo que se pretende hoje é fiscalizar a dinâmica e a atuação deste gabinete, as razões da sua criação, as metodologias implementadas e os resultados encontrados. Assim, face à realidade que se vivia à data, nomeadamente pela incidência persistente em algumas áreas de Lisboa e Val do Tejo, nomeadamente em 5 concelhos da área metropolitana de Lisboa, foi criado o referido gabinete pelo despacho 6451 de 2020. Lembramos que nessa época, mais ou menos maio de 2020, havia sido recuperado o rastreio da infecção SARS-CoV-2 nas principais áreas de atividade económica, permitindo-se assim compreender onde se situava de facto a maior incidência. O acompanhamento ao minuto da situação nestes concelhos, de forma centralizada, foi de facto uma aposta ganha, pois permitiu, sempre que necessário e sempre que razões de saúde pública o justificavam, que fossem adotadas as medidas necessárias. Foram definidos procedimentos de vigilância nos casos ativos da doença, criadas regras específicas para o setor da construção civil e logística, entre outros. E assim, num curto espaço de tempo, foi possível controlar eficazmente as situações existentes. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, expresso um reconhecimento muito especial aos autarcas da Amadora, de Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra, que foram de facto inexcedíveis na colaboração com o Governo. Não há dúvida que neste momento, como noutros, as autarquias, pela proximidade, pela capacidade de resposta e pelo conhecimento que têm do terreno in loco, são vetores essenciais na construção de soluções articuladas, eficazes e eficientes. Dito isto, realçamos que este gabinete distinguiu o seu objeto quando a situação se considerava normalizada, mas esta análise, a que fazemos hoje aqui, permite também clarificar, para evitar ruído desnecessário e nefasto para todos, a diferença entre aquilo que aconteceu em junho de 2020 e janeiro de 2021. Se recentemente, fruto do aumento exponencial de casos que todos conhecemos, registavam-se 58 mil processos de rastreamento pendentes, a verdade é que em menos de um mês, reconhecendo a importância de atuar de forma a mitigar o progresso da pandemia, passámos de 427 rastreadores para 1.217, sendo estes essencialmente militares e funcionários públicos, a quem naturalmente reconhecemos e agradecemos a responsabilidade social com que integraram esta missão. Este robustecimento de recursos humanos permitiu-nos reduzir os inquéritos pendentes para cerca de 1.100, um número que, embora maior do que a perfeição recomendaria, representa uma melhoria claramente significativa. Esta é só uma das muitas diferenças que encontramos nestes dois marcos e por isso consideramos pertinentes trazer esta diferença à coação. Finalizo aproveitando a sua presença para que reflita connosco, Sr. sobre a capacidade de adaptação e resiliência dos serviços e de todos os recursos que ao longo do tempo se adaptaram e inovaram na resposta dada. Os tempos de dificuldade são igualmente tempos de superação e de desenvolvimento. O SNS tem demonstrado a sua têmpera e dos constrangimentos deste evento global que estamos certos resultará um sistema ainda mais forte. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor, Sr. Deputado, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostava, antes de mais, de cumprimentar o Dr. Rui Portugal e agradecer a presença nesta reunião na Comissão. Eu, na verdade, tenho 3 questões. A primeira é mais ou menos por altura da sua nomeação, coincide temporalmente, não sei se coincide também no fenómeno, mas coincide temporalmente pelo menos, mais ou menos por altura da sua nomeação para coordenar este gabinete de crise. Ouvimos o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tecer grandes críticas não só aos profissionais de saúde pública, mas também às autoridades de saúde pública no terreno, porque culpando-os, enfim, da situação epidemiológica que se vivia em vários concelhos da área metropolitana de Lisboa, em particular em algumas freguesias desses concelhos. E por isso a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer é se acha que essas críticas, que foram bastante públicas e, portanto, tem certamente conhecimento delas, se acha que elas têm fundamento, se reconhece nelas, se elas tinham alguma sustentação, alguma razão para existir, ou se as equipas de saúde pública e as autoridades de saúde estavam a fazer aquilo que, enfim, lhes competia fazer no momento. A segunda questão tem a ver com os chamados determinantes
sociais e socioeconómicos desta doença. O Dr. Rui Portugal disse que esta doença é também sobre pessoas, ou é fundamentalmente sobre pessoas, nós estamos de acordo com isso, e é também fundamentalmente sobre o contexto em que as pessoas vivem, porque toda a gente sabe que que um dos principais determinantes para a saúde ou para a doença é as condições de vida das pessoas, e certamente que a Covid-19 não será diferente desse ponto de vista. Aliás, há um estudo interessante do Instituto de Saúde Pública da Universidade de Porto que mostra uma correlação entre incidência ou mais alta incidência de Covid-19 e freguesias com maior privação material de vida e nas condições de vida. E por isso esta relação parece existir também para a Covid-19, e aquilo que eu perguntava era, para além destas questões que obviamente nós consideramos que são fundamentais, a testagem, o rastreamento, etc., que são obviamente fundamentais, que medidas foram tomadas para intervenção e alteração também destes condicionantes socioeconómicos e destes determinantes socioeconómicos, e de que forma é que as autarquias intervieram também aqui, enfim, para além de algumas críticas mais ou menos aceleradas no contexto público, de que forma é que intervieram também para mudar estes determinantes económicos, sendo que esta intervenção que estou a perguntar, uma intervenção articulada, obviamente, com o Gabinete de Crise e com a própria Direção-Geral de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, Grupo Parlamentar do PCP. Por favor, Sra. Deputada, 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Dr. Rui Portugal e agradecer os seus contributos aqui nesta comissão e para o nosso trabalho. Eu talvez tivesse aqui de fazer um ponto prévio, tendo em conta a posição que o PCP tem defendido desde o início, que tem precisamente a ver com a ideia de que proibir ou fechar, independentemente de haver momentos em que seja a única solução, deve ser um último recurso. E sempre dissemos aquilo que acabámos de ouvir de certa forma, que havia que ir ao terreno, perceber o que é que se passava e precisamente o que é que acontecia quando se detectavam casos, que dificuldade tinham as pessoas, desde logo para se confinar, só para cumprir com esta parte, mas a partir daí, e tudo isto se prende com as condições de habitabilidade, com as relações de cuidado, com um conjunto de outros fatores e de situações complexas que derivam das formas de vida e também de uma maior suscetibilidade que nos parece que já está mais do que provada de quem tem uma condição social mais complexa, de quem tem maiores dificuldades, quem tem rendimentos mais baixos, está mais suscetível ao vírus, que nos parece que já é possível afirmarmos com alguma segurança. E, portanto, esse seguimento dos casos, esse seguimento das realidades concretas em que eles acontecem e que depois causam as cadeias de contágio, é tão mais difícil quanto maior é o desinvestimento na saúde em geral, não é? Mas na saúde pública em particular, e é um desinvestimento que sabemos que é antigo e é um processo que, a nosso ver, urge contrariar. Uma outra questão que queria aqui ressalvar é a necessidade de sensibilizar as pessoas para as normas de segurança e, no fundo, convencer, mais do que impor, convencer e ser capaz de transmitir como é que se deve proceder e qual é a racionalidade por trás de cada norma, porque às vezes nós sabemos que a variação das medidas coloca as populações, às vezes, alguma dúvida perante a lógica subjacente a cada uma das regras que é preciso seguir. Posto isto, relativamente à questão da testagem, bom, naturalmente não há capacidade infinita de testagem e não são só os testes como material, mas depois todos os recursos humanos que são necessários para executar campanhas de testagem. No entanto,
sabemos que existe o objetivo de aumentar a capacidade de testagem, e eu perguntava-lhe que grupos, agora quando progressivamente também o desconfinamento for acontecendo, que grupos de pessoas, que populações devem ser priorizadas. Se considerarmos, por exemplo, as grandes empresas onde há uma grande concentração de trabalhadores, a comunidade escolar, portanto, gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre que grupos devem ser particularmente, a que devem ser particularmente direcionados estes testes. Depois uma outra questão que tem a ver com a utilidade que os testes têm e que não se esgota em si mesmo, e portanto é preciso depois dar a utilidade a estes testes, e voltamos à questão que falávamos antes, e portanto é preciso ter disponibilidade de profissionais para trabalhar os dados e seguir as cadeias de contágio, e daí portanto, realizar os inquéritos epidemiológicos e seguir depois os contactos e conseguir minimizar e interromper cadeias de contágio, dando indicações, orientações às pessoas testadas e não testadas, e procurar agir sobre cada caso e sobre as relações que se criam a partir daí. E nós perguntávamos neste momento quão longe estamos de uma situação melhor, porque nós já ouvimos várias intervenções aqui nesta comissão e várias opiniões. Ouvimos a recomendação de que deveria haver um rastreador por 3.500, penso que era uma das opiniões que ouvimos, e então a questão que lhe colocava era que tipo de profissionais e outros meios, não só humanos ou equipamentos, são necessários, que é necessário nós agora incrementarmos para conseguir apanhar este comboio que já está em andamento. Uma outra questão, mesmo para terminar, tem a ver com a realidade específica de uma grande área metropolitana e com os transportes públicos. Desconhece 87% da origem dos contágios. O senso comum causa-nos confusão estar muito próximo, em situações de muito pouco distanciamento físico, em espaços fechados, e aumentando a possibilidade de contágio quanto mais tempo se estiver com alguém com o vírus. Aquilo que nos dá a entender é que, apesar de os múltiplos especialistas não afirmarem que é um dos grandes focos, uma linha de Sintra, uma linha de Azambuja, que todos nós andamos e sabemos que estamos 40, 50 minutos, uma hora num espaço fechado, até porque muitas das carruagens nem têm ventilação, com proximidade muito grande, evidentemente terá uma consequência, e portanto gostaríamos de saber também a sua opinião sobre isto. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dr. Rui Portugal, 12 minutos para responder a este leque vasto de questões, apelando também à sua síntese. Muito obrigado. 12 minutos, por favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Sr. Deputado. Obviamente que as perguntas têm o maior interesse e eu confesso que me reconheço em todas elas. De qualquer forma, há aqui uma questão primária que eu gostaria de realçar. De facto, a convocatória que me foi feita relativamente a esta comissão, não querendo fugir totalmente, foi como coordenador do GRIS e não como subdiretor-geral da Saúde. E, portanto, as questões que tenham a ver mais especificamente com as políticas de desenvolvimento da própria Direção-Geral da Saúde, eu vou evitar responder de uma forma direta, até porque a forma de organização desta entidade é, diferentemente de outras do Ministério da Saúde ou da Administração Pública, de um órgão singular e que está atribuído à Sra. Diretora-Geral, inclusivamente é a única autoridade de saúde que existe aqui, apesar de eu já ter sido delegado de saúde, na Direção-Geral da Saúde não sou autoridade de saúde. E, portanto, lamento se não conseguir responder às expectativas das senhoras deputadas e do senhor deputado nesse particular. De qualquer forma, eu vou tentar reunir aqui com várias coisas.
Acho que há lições aprendidas naturalmente com o GRIS, e não só com o GRIS, com tudo aquilo que se passa no país, nas diferentes regiões, nas diferentes soluções que as diferentes regiões têm. Eu próprio já estava semi-GRIS, semi-Direção-Geral da Saúde, fui, por exemplo, um dos subscritores, apologistas e divulgadores de práticas realizadas pela saúde pública na região norte, que considero muito interessantes em termos daquilo que é a sua utilização a nível nacional e que de alguma forma agora estão a ser também praticadas nas outras regiões, nomeadamente em Lisboa e Val do Tejo, e que já foi aqui referido com sucesso em termos quer da replicação do número de recursos, quer relativamente à resolução dos problemas. Acho que tem que haver estratégias que das lições aprendidas no GRIS em relação àquilo que são prioridades. As questões de equidade são particularmente queridas, devo dizê-lo, e portanto os seus deputados, e certamente de todos os senhores deputadas e do seu deputado, é uma área que nós temos que ter sempre em consideração, quer relativamente às questões dos meios que temos colocado e diferenciados relativamente a estas questões de equidade e não meramente a solução dos problemas, ou mesmo relativamente ao tipo de indicadores que estão aqui assim a ser resolvidos, e de certa forma aqui responde à senhora deputada do grupo parlamentar do CDS-PP, como também às questões relacionadas que foram aqui em termos das políticas de estagem que a senhora deputada do grupo PSD aqui refere. O seu deputado do Bloco de Esquerda foi muito concreto e muito direto em relação a estas questões e não há dúvida que têm que ser alinhadas como prioritárias, como também a senhora deputada do grupo parlamentar do PS relativamente às questões do envolvimento dos municípios em relação a estas questões e a proximidade, não há dúvida nenhuma, como também em relação às questões colocadas pela senhora deputada do grupo parlamentar do PCP. Portanto, reúne aqui como uma entidade absolutamente transversal e prioritária em termos dos níveis de aprendizagem que tivemos as questões relacionadas com a equidade. No sentido inclusivo, não no sentido de estigmatização dessas mesmas comunidades e numa perspectiva de percepção relativamente a algumas dessas comunidades em relação àquilo que é os apoios que têm que ter e que devem ter e que têm, em grande medida, mas se calhar não como todos gostaríamos que tivessem, em termos daquilo que é a garantia dos seus isolamentos, dos seus comportamentos para as quebras das cadeias de transmissão. Ponho esta como questão número 1. Saúde pública é normalmente assim. São duas questões essenciais. Ganhos em saúde, neste caso relativamente à prevenção, e equidade. As duas não são diferenciadas uma da outra. Nós podemos ganhar em termos de ganhos de saúde só com aqueles que estão nas condições melhores. Mudamos a média, toda a gente fica contente e aumentamos a desigualdade. Não pode acontecer. E estamos muito atentos a isso. Uma outra questão tem a ver com recursos e provavelmente para os 12 minutos que tenho, junto nestas duas questões, que me parece ser muito relevante e as senhoras deputadas e o seu deputado, todos eles referiram-se a esta questão. E os recursos devem ser percebidos de formas diferenciadas. Devem ser percebidos relativamente aos objetivos a que se pretende chegar, àquilo que são a diferenciação dos recursos em relação aos diferentes níveis, ao diferente da saúde, das autarquias, das questões do ambiente, das questões da segurança social e outras, e que há aqui, assim, de facto, para combatermos isto, os diferentes meios absolutamente essencial, não há aqui nenhum exclusivo de ninguém. E aí a saúde pública mas terá que reforçar a sua condição de inclusiva relativamente a outros profissionais que possam atender e que já estão a atender às práticas e às medidas da saúde pública, bem como o que aprendemos no GRIS é que as diferentes condições de adaptabilidade, como foi aqui referido, têm que existir. E não há tempo a perder. Eu acho que aprendemos muito bem isso. Ou seja,
aquilo que possam ser reminiscências de condições relativamente àquilo que são os meios e às práticas e processos das diferentes entidades, em relação àquilo que são competências muito próprias, e a não facilidade de partilha deve deixar de existir, e que existiu largamente e em todo o país, e que agora, devo dizê-lo, que são muitíssimo mais atenuadas por várias razões. Uma delas, porque se provou que de alguma forma centralizar processos e ter linhas de comando e controle bem mais delineadas favorece aquilo que é as práticas e as medidas de saúde pública a bem da população, desde que garantam as liberdades e garantias dessas mesmas pessoas, naturalmente, mas aqui assim de partilha de poderes que eventualmente os diferentes profissionais têm, que não é fácil, como se pode imaginar, e que demorou algum tempo, e que hoje devo dizer que as condições são substancialmente melhores do que eram nessa altura, e que também devo dizer que o GRIS poderá ter servido como um laboratório e um embrião para criar melhores condições relativamente àquilo que hoje está a acontecer. O que é que isto significa? Significa que nós, tendo situações excepcionais, devemos também ter práticas que sejam adaptativas. Ou seja, eu ouvi muitos defender a necessidade de recursos que são os recursos relativamente a práticas que são as práticas correntes de situações normais. Não concordo. Há que estabelecer com garantias de segurança novos procedimentos de partilha com outras instituições e procedimentos simplificados que possibilitem ter controlos atempadamente com os recursos e a riqueza do país. E, portanto, isso é muito claro. E o GRIS permitiu isso. O GRIS permitiu perceber que pode, de facto, existir novos procedimentos. Isto é, os inquéritos epidemiológicos podem ser feitos de diferentes formas, que podem ter níveis de segurança aceitáveis relativamente a determinadas situações epidemiológicas, que exigem recursos diferenciados em termos daquilo que é, por exemplo, o seu nível, e foi aqui referenciado pela senhora deputada, 1 a 3.500 ou 4.000. Depende. Se eu tiver níveis em que eu aceito relativamente à situação epidemiológica, aos níveis de confinamento que, por exemplo, neste momento temos, os níveis de rastreamento podem ser podem ser inferiores, desde que se garanta a segurança e que tenham processos simplificados. Eu posso não ter que atingir os 100% e estar satisfeito se conseguir atingir 80% ou 75% a tempo, em vez de provavelmente ter recursos excepcionais para ter 100% e, por exemplo, uma parte desses recursos sirvam para minimizar as desigualdades que possam eventualmente existir, quer em termos territoriais, quer em termos relativamente a grupos populacionais. Portanto, são diferentes estratégias. Por exemplo, para mim era muito claro como é que defendo isto de uma forma que eu penso que todos aqui perceberam. Gostaria também de dizer o seguinte, relativamente à testagem, e para concluir, a testagem tem que ser pensada em termos do que é as circunstâncias e os tipos de testes. Em junho, o teste que nós tínhamos, o RT-PCR, é diferente dos testes rápidos antigénio que nós temos agora e muito provavelmente diferente dos testes que nós teremos daqui a 1 mês ou 2 que possam ser utilizados saliva. As estratégias são completamente diferentes, os recursos financeiros que são necessários são completamente diferentes e, eventualmente, até os profissionais para as colheitas desses mesmos testes possam ser diferentes, desde que, naturalmente, garantidos relativamente àquilo que é supervisão e que é garantido em termos do treino desses mesmos profissionais. E nós temos que abrir o país. A testagem pode ser uma boa forma, mas não é uma testagem à toa. E muitos daquilo que se dizia no tempo era uma testagem que era uma testagem só de anúncio.
A testagem tem que ser bem pensada. A testagem pode ser prejudicial. A testagem tem que saber ler. Uma testagem sistemática relativamente a doentes, a posteriori, podemos estar a testar e, inclusivamente, dar resultados positivos não ao vírus com viabilidade em termos de transmissão, mas ao vírus tipo partícula. E vamos reter pessoas durante meses, eventualmente até por exagero, só porque estamos a testar. Sabendo nós que a história natural da doença nos diz e nos alinha relativamente a outras práticas. Sabemos alguma coisa relativamente aos grupos que devem ser testados. Há os grupos que naturalmente ocorrem em mais risco relativamente à mortalidade e deve-se reforçar. Não há problemas manter algumas políticas de testagem e estratégias de testagem em termos, por exemplo, de residência, de equipamentos residenciais para pessoas idosas ou da Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados e dos Cuidados Paliativos, que muitas vezes esquecemos também, por um lado. Por outro lado, não me recusa nada, mesmo com a vacinação que está feita, primeiro que tudo, nós sabemos que a vacinação tem uma eficácia que não é de 100%, por outro lado, também se não sabemos, e essas devem ter sido talvez um dos critérios testados pelas comissões técnicas de vacinação em todo o mundo, porque as práticas e os níveis que foram medidos, a eficácia nos testes dos ensaios clínicos das vacinas, relativamente aos diferentes grupos etários, é diferenciado, quer aos muito mais novos, quer aos muito mais velhos, cuja o conhecimento relativamente à sua própria eficácia e depois efetividade, que agora estamos a testar, num primeiro momento era perfeitamente desconhecido. Apesar de sabermos que o risco maior em termos de severidade e mortalidade eram nesses grupos etários. E, portanto, até se criou aqui um dilema. Num momento em que há falta de vacinas, e sabendo eu que, em termos de ciência, eu tenho efetividades a determinados grupos etários, se eu vacinar a outros grupos etários, posso recorrer risco em que a efetividade é muito mais baixa e estou a perder, com escassez de vacinas, a oportunidade de vacinar a outros grupos etários. E isso certamente as comissões de vacina devem ter consideradas, como também há questões éticas. E aquilo que se fez depois foi tomadas de decisão que foram feitas em toda a Europa e em todo o mundo, precisamente numa perspectiva de avaliação de risco relativamente à mortalidade. E já agora faço aqui um parênteses. Para concluir, Sr. Doutor, por favor. Vou concluir e vou dar uma informação. Sou particularmente sensível às questões do Covid. Eu sou um órfão de uma mãe que morreu há 2 meses de Covid. Mas tive uma sorte. Fui o seu cuidador. E isso ajudou-me muito no luto. Mas sou extremamente sensível. A minha mãe teve tudo. Mas há muita gente que não tem nada. E esses estão mais preocupados e estou aqui também para pensar neles. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passaríamos uma segunda ronda. Neste momento tenho 2 inscrições. Começaria pela Sra. Deputada Cláudia Bento, Grupo Parlamentar do PSD. 2 minutos, Sra. Deputada, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir? Está? Perfeitamente, não tem a câmara ligada. Ouvimos, mas não vemos. E agora? E seria bom... Agora sim. Já está. Sra. Deputada, por favor. 2 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Dr. Rui Portugal pelas questões e pelas informações dadas. Inicio esta segunda ronda fazendo uma pequena ponto de situação relativamente à intervenção no PS. Agradecemos o esclarecimento do PS sobre o âmbito do requerimento desta audição. Contudo, convém lembrar que este foi solicitado pelo CDS e também convém lembrar que esta é uma comissão de acompanhamento que tem como objetivo compreender o estado da arte, sendo que é preciso também analisar aquilo que não corre bem para não voltar a cometer os mesmos erros, sobretudo no momento em que estamos numa fase de pré-desconfinamento. Uma vez que o Dr. Rui Portugal falou também na sua intervenção e agora nas respostas sobre a testagem,
Eu gostaria de questionar. Uma das questões mais importantes é, para além da capacidade de estar, ter a capacidade de rastrear. E por isso pergunto se acha que os atuais equipas conseguem dar resposta em tempo útil, ou seja, 24 horas, à estratégia de testar, rastrear, de forma a conseguir identificar todos os contatos de alto, médio e baixo risco, até que sejam identificadas todas as cadeias de transmissão. Segundo os especialistas ouvidos nesta comissão, falamos da necessidade de mais de 2.000 profissionais. Gostaria de saber se temos ou não essa capacidade de resposta. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor, 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer a reflexão sobre as metodologias e o seu impacto no controle da situação que foi referenciada pelo GRIS e que foi por si coordenada, e dizer que nos parece que é importante sublinharmos que compreendemos de forma muito clara que os recursos humanos e os recursos logísticos ao longo desta pandemia têm obrigatoriamente que ser ajustados ao tempo e à forma como a onda e os picos vão ou não surgindo. Naturalmente que uma estirpe tem uma determinada implicação, várias estirpes terão outras implicações, e isso tem que ter uma repercussão na necessidade e na afetação de recursos humanos e de recursos logísticos que o país faz e que o Serviço Nacional de Saúde faz naturalmente a este momento específico. Ou seja, para nós importa dizer que não podemos fazer comparações, comparar aquilo que aconteceu em janeiro de 2021 ou em maio de 2020 não é possível. Aliás, como disse o Soutor, de facto, os testes vão evoluindo, a ciência vai evoluindo e há uma série de novidades que têm que ser ajustadas, e é preciso também deixar aqui claro uma nota de agradecimento, de facto, a todos os profissionais que têm estado na linha da frente, mas também àqueles que têm contribuído para aumentar a capacidade de resposta, nomeadamente os mais 600 médicos que deram entrada em 2020 ou os mais 3.200 enfermeiros que também deram entrada no Serviço Nacional de Saúde. E, de facto, parece óbvio que somos todos e que todos têm tido um papel muito importante para, de alguma maneira, acabar e colmatar toda esta dificuldade que a pandemia nos tem trazido. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, daria a palavra ao Dr. Rui Portugal para responder. 6 minutos. Sr. Doutor, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, senhoras deputadas, pelas questões que aqui consideraram, que me permitem complementar algumas das questões que estava a desenvolver na resposta anterior. A senhora deputada do Grupo Parlamentar do PSD, de facto, é exatamente isso, quer dizer, não há testagem se não houver rastreamento. E, portanto, absolutamente de acordo, sem dúvida, rigorosamente nenhuma. O que é que nós temos nesta testagem? Parece-me que a testagem com os novos métodos que temos e, eventualmente, os novos métodos que vamos ter, pode possibilitar em algum tipo de grupos e de atividades profissionais melhorar as questões de segurança relativamente àquilo que é a exposição em termos de vírus e potenciais surtos que possam existir nesses mesmos grupos. Estamos a falar em testes rápidos, complementarmente com os RT-PCR e eventualmente os testes rápidos por amostras de saliva, e temos que claramente perceber exatamente o que existe, e eu acompanho, eu sou representante no iSecurity Committee do ECDC, portanto, a pessoa que está a seguir, aliás, neste momento não estou numa audio meeting dessa mesma comissão em que se discute isto a nível europeu, e todos os países estão muito a tentar encontrar as medidas. E é muito interessante perceber que as diferentes estratégias de testagem, por vezes, não têm os resultados pretendidos. Reconheçamos, por exemplo, relativamente à Eslováquia,
que faz uma testagem em grande escala e que, posteriormente, tem uma situação epidemiológica muito crítica. E, apesar de tudo, e eu lembro-me bem de ouvir muita gente a dizer que faça-se isto. Ora, eram os eslovacos e, afinal de contas, os resultados não foram assim tão bons quanto isso. Recordo-me, por exemplo, em que medidas de saúde pública com encerramentos e confinamentos absolutamente muito prévios na Irlanda, para melhorias das condições posteriores e, afinal de contas, não acabou por ser uma medida assim com tão bons resultados. E, portanto, os diferentes países, e é bom que nós tenhamos isto, que tenhamos que ter a humildade, e penso que os senhores deputados, o seu deputado nas perguntas que fizeram, tem exatamente este espírito de tentar encontrar as soluções e eu concordo que muitas soluções em termos de decisão têm que ser de nível político, eu nem tenho dúvida sobre isso, como é óbvio, tendo nós a dar a informação sobre aquilo que são as perspectivas técnicas para a melhor adoção daquilo que é a proteção da população portuguesa. Ou seja, podemos ter que saber testar bem, para abrir a economia mais, para proteger outras populações, para dar ou melhor, reduzir diferenças entre diferentes populações, para testar e aproveitar sobre isso questões de sensibilização e de literacia da saúde, por exemplo, e depois os rastreadores. O que é que acontece? Como eu referi, eu não tenho uma opinião rígida e vou ser honesto, a saúde pública tem-na relativamente àquilo que é a necessidade de rastreadores com modelos muito rígidos. Não é necessário ter os modelos rígidos, perdendo com isso boas práticas. Não é necessário, repito. E tem havido muita informação neste aspecto e muito debate e muito incisivo como se só houvesse um modelo. Não é verdade que só há um modelo. E repito, não é verdade que só há um modelo. O modelo é adaptativo e o modelo é relativamente ao país. E, portanto, é verdade, mas é verdade que temos que ter rastreadores. E é verdade que temos ter rastreadores que sejam rastreadores que tenham competências relativamente a esta flexibilidade. Mais hoje, temos menos amanhã. E que sejam consistentes ao longo do tempo. Portanto, aí concordo inteiramente. Não é de rastreadores ad hoc, como às vezes parece que temos, não é uma boa ideia e devemos introduzi-los relativamente ao sistema. Mas também não é preciso ficarmos com um número de rastreadores absolutamente impressionante neste país, que de amanhã deixamos de ter, fizemos investimentos enormes e depois deixamos de necessitar, e eu se calhar prefiro criar emprego noutras áreas. Também é verdade que a saúde pública, quando iniciou toda esta pandemia, estava francamente debilitada relativamente aos seus recursos. E nesse aspecto, a senhora deputada do grupo parlamentar do PS fez aqui este reforço dos profissionais de saúde. Mas não só os profissionais de saúde. Todos aqueles que se voluntarizaram e que ajudam os profissionais de saúde a conter a pandemia relativamente aos mais diferentes níveis, nomeadamente na área da saúde. Também posso dizer, e para finalizar, gostaria de deixar aqui uma palavra aos seus parlamentares, porque têm oportunidades relativamente em termos legislativos, em termos daquilo que é as linhas que eventualmente, as reflexões nós temos que ter em termos das práticas de saúde pública com esta pandemia e que neste momento, em termos do pacote legislativo da União Europeia, se está a fazer na reforma do ECDC, na reforma da EMA e na reforma relativamente àquilo que é o pacote legislativo das ameaças transfronteiriças, e que nós, na presidência portuguesa da União Europeia, que eu tenho algumas responsabilidades, estamos precisamente a promover esse debate, que nós tenhamos uma lição para ter uma saúde pública mais reforçada no futuro e que as linhas de comando sejam mais claras relativamente àquilo que é a saúde pública. Há oportunidades que estão a acontecer, há um grupo próprio que está a refletir sobre a reforma da saúde pública e que haja esta oportunidade nas lições que tínhamos aprendido para sairmos com uma saúde pública mais reforçada, uma saúde pública que, apesar de estar integrada no sistema de saúde, e repito, aqui sistema de saúde porque estamos a falar nas autarquias, estamos a falar nas empresas, estamos a falar em todos estes meios que nós temos extra que a saúde pública tem, naturalmente dentro do Serviço Nacional de Saúde, sem margem de dúvida, mas que possa ter esta liberdade de ter linhas muito claras
relativamente àquilo que é a sua ação e às suas linhas de comando e controle que possam ser montadas muito rapidamente. Que nem sempre aconteceu, porque em termos legislativos nós não temos estas peças neste momento. Mas espero bem que tenhamos com as lições aqui aprendidas. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Rui Portugal. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados. Agradeço em especial ao Dr. Rui Portugal a forma como nos expôs aquilo que consistiu na resposta às perguntas colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Também um agradecimento especial em função daquilo que tem feito e das funções que tem exercido do ponto de vista do interesse coletivo e do interesse público. Também demonstrar a nossa disponibilidade enquanto Comissão Parlamentar e também em nome da Assembleia da República para aquilo que tiver como conveniente e, portanto, demonstrar a necessidade de haver sempre uma relação sinalagmática entre os órgãos da administração pública e também os órgãos de soberania. Agradecer mais uma vez e até uma próxima.